Nós vamos fazer aqui aquelas bandeirolas, né? Vocês têm aqui no molde, eu cortei 5 vezes e tô usando um fio de cordão encerado de mais ou menos 40 centímetros tem aqui, tá? Mas, na verdade, a gente não vai usar tudo isso, não. Eu gosto de trabalhar com um fio grande porque é mais fácil de manusear. Nesse caso aqui, nós vamos colocar as bandeirinhas dobradas assim e nós vamos passar o fio aqui no meio, tá? Nós vamos fazer assim e nós vamos colar, quem vai fazer com cola, ou costurar, quem quiser fazer com costura, tá? É só passar um caseado aqui em volta, ou então passar a costura à máquina. Aí tem duas opções. Nesse caso aqui, eu quero deixar essa parte de cima aqui solta para a bandeirinha correr no fio. Então, eu vou tomar cuidado na hora de costurar, de passar a costura aqui sem pegar o fio, certo? Agora, quem não quiser, não precisa deixar solto, ele pode só manter a bandeirinha presa. Então, você pode ou passar cola aqui também e já colar tudo junto, deixar assim tudo colado. Ou então, que for fazer a costura, já pode até passar uma costura aqui, tá? Eu, no caso aqui, vou deixar solto, então, eu vou passar a costura só na borda. Eu vou passar só um pinguinho de cola para fixar a bandeirinha aqui e ficar mais fácil na hora de costurar. Passar só um pinguinho de cola, lembrando aqui para não pegar o fio. Vou acertar as duas pontas aqui. Lembrando que o fio tá solto. Eu vou fazer isso com as 5 bandeiras. Agora eu vou passar a costura nelas e depois eu venho aqui finalizar com a parte colorida das bandeirinhas. Aqui estão as bandeirolas. Eu coloquei um nozinho em cada ponta aqui para não soltar, né? Para não correr o risco da bandeirinha escorregar aí e, e sair. Mas na hora de colocar no trabalho eu vou desamarrar, senão fica um volume muito grande. Mas eu costurei aqui todas as bandeirinhas, né? E todas elas estão deslizando pelo fio. Agora eu vou montar as cores. Eu escolhi algumas cores para não fugir muito do tom das histórias de cordel, que são sempre preto e branco, né? Ou preto e bege bem clarinho. Eu coloquei essas cores aqui, queria deixar um pouco mais colorido, por se tratar de uma coisa para criança. Mas eu escolhi umas cores assim, um pouco mais terrosas, um pouco não tão vivas, não tão coloridas, mas um pouquinho, para dar um pouquinho de cor, mas também sem fugir da proposta que é a história de cordel. Então, eu coloquei essas cores aqui e vou colocar uma em cada bandeirinha. Eu vou colar com cola quente mesmo. Então, eu vou colocar aqui, deixar uma bordinha de preto em cada volta, e aí passar uma colinha e prender essa nossa bandeirola. E assim, as nossas bandeirinhas prontinhas para ser colocada no trabalho. No verso dos nossos pingentes, que são 4 aqui, nós vamos precisar colar o velcro antes de fazer a costura. Então, eu vou colocar, nesse caso, a parte fofa do velcro, tá? Eu cortei aqui, eu tinha velcro de 1,5 cm, eu cortei aqui um quadrado e dei uma arredondada nas pontas, porque ele não tá tão circular assim. Arredondei as pontas e eu vou colocar no verso de cada um, passar um pouco de cola para fixar o velcro aonde você vai querer ele e depois é só você passar na máquina e costurar. Observar que você tem que colocar ele no verso da sua figura.
né? Então, lembrando-se que se a lua vai ficar assim no seu painel, então você tem que colocar o velcro atrás. Depois que eu colei, eu vou levar a máquina e vou costurar em volta. Ou então, se eu for fazer na mão, eu vou passar a costura à mão e prender direitinho esse velcro na parte de trás, para depois poder terminar de montar a figura. Vou fazer aqui o pingente de lua. Nós vamos primeiro passar um pinguinho de cola e centralizar aqui a nossa lua no fundo preto, né? E aí, quem quiser passar sua cola, vai colar direitinho aqui. Quem quiser fazer costurado, que nem eu vou fazer, vou colocar só um pinguinho de cola para fixar e vou levar e costurar tudo aqui, tá? Pode fazer um pontinho atrás, quem for fazer a mão. Eu vou passar a máquina. No caso da lua, vai ser assim. Aqui, no caso do cacto, também nós vamos colar aqui primeiro o cacto no fundo e depois o arbusto. E aí eu vou passar uma costura em toda a volta. E aqui na fogueira também. Vamos colar primeiro a madeirinha aqui embaixo, o fundo vermelho e o amarelo aqui depois. E aí eu vou passar também uma costura em toda a volta, tá? Só no balão que vai ser um pouquinho diferente, porque ele tem muitos detalhinhos, então eu vou fazer ele todo colado, eu não vou fazer costurado. Mas nesse caso aqui, eu vou só primeiro passar uma cola e fazer a costura em volta para prender a parte colorida na parte no fundo preto. Então, aqui os 3 colados eu vou costurar e depois eu venho aqui terminar. Então, prosseguindo aqui com os pingentes, eu aqui terminei de costurar. Aqui temos a fogueira, temos também aqui o cacto. Fiz umas marcações na caneta onde eu quero fazer uns detalhezinhos para enfeitar um pouquinho ele, deixar um pouquinho mais interativo. E também nós temos aqui a lua, tá? Eu vou bordar algumas coisinhas para deixar um pouco sensorial esses botões, esses nossos pingentes. Então, aqui para fogueira, eu vou bordar essas pecinhas aqui. Eu conheço como arroz, não sei se aí onde vocês moram tem outro nome, tá? A gente passa uma linha aqui por dentro e borda. Esses aqui são os dourados, eu tinha em casa já. Então, vou aproveitar para colocar aqui no amarelinho da fogueira, para fazer um sensorial. Aqui no cacto, eu vou bordar alguns risquinhos para mostrar, né, os gominhos do cacto. Eu vou usar essa linha de bordado, um pouquinho mais grossa. Eu vou usar ela para fazer o bordado. E vou colocar aqui em algum lugar, ainda não decidi aonde, um botãozinho de flor que eu tenho para mostrar a flor do cacto, né? E aqui para a lua, eu vou fazer um bordado também com algumas pedrarias. Eu tenho aqui, são mini miçangas. Deixa eu ver se dá para abrir para vocês verem como é que é. São mini miçangas. São bem pequenininhas. E ele dá um efeito bem legal de luz, tal. E ele o sensorial também dele é bem legal de ver, porque ele é pequenininho, né? Então ele faz tipo uma cosquinha na mão e as crianças adoram. Então acho que chama bastante atenção, vai ser legal para colocar aqui, bordar alguns aqui na lua, para poder fazer uma ter uma interação diferente aqui. Então vou fazer esses bordados aqui antes da gente terminar de fazer a montagem deles. Então aqui tá a lua bordada, né? Essa coisa sensorial aqui que as crianças gostam. Assim ficou a nossa fogueira, também com detalhinho brilhoso e sensorial. E o nosso cacto, nosso mandacaru, ficou aqui. Eu tenho que apagar ainda as linhas de caneta fantasminha, mas já dá pra vocês verem, né? Tá tudo bordadinho e com uma florzinha aqui no meio, só pra fazer um detalhinho, tá? Então, depois que a gente fez tudo isso,
Tá aqui a outra parte do cacto, a outra parte da fogueira e a outra parte da lua. Então, tá aqui bordada, costurada já o velcro, né? A parte fofa do velcro. Então, eu vou fazer um sanduíche daqui. O fundo com o velcro, a frente com o bordado e também nós vamos colocar aí no meio a manta, tá? Então, eu vou colocar a manta aqui. Deixa eu ver. Isso. Aqui eu colocar a manta, fazer um sanduíche dele aqui. Aí eu vou passar um pouquinho de cola. E nesse caso aqui eu vou fazer a mão. Quem vai fazer a máquina, não precisa colocar ele recortado, não. Cola, costura aqui no meio o lado fofo do velcro. Coloca vou fazer um com esse. Costura o velcro aqui no meio e coloca a manta e coloca a parte da frente, costura toda a volta, depois refila, né? Retira o excesso. Quem vai fazer a mão, no caso eu vou fazer a mão nesse caso aqui, vai passar cola, vai colar a manta, vai unir as duas partes iguais, e aí vai costurar em toda a volta, vai fazer o caseado em toda a volta. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou passar um pouquinho de cola só para segurar a manta aqui no lugar, mas como eu tô fazendo na mão, é mais fácil de controlar. E aí eu vou costurar, eu vou usar mesmo uma linha de costura mesmo, dupla. Vou usar dessa daqui mesmo, uma linha de costura dupla na agulha e vou fazer o caseado em toda a volta, para os 3 elementos. Então, agora eu vou pegar minha linha de costura mesmo e vou fazer o bordado em toda a volta com linha dupla. Aqui nós temos nossos 3 elementos interativos da página prontos, com o velcro no verso. Lembrando que esses detalhes do bordado, botão, essas pedrarias aqui, eles são opcionais. Se você quiser fazer ele liso, só com o desenho, também não tem problema, tá? Eu só coloquei isso aqui para enriquecer um pouco mais a peça. Mas ela também vai encarecer também o preço final do produto. Então, dependendo do que o seu cliente procura, você pode fazer a mesma peça sem esses detalhes a mais e também baratear para o seu cliente. Nós vamos trabalhar aqui com umas fitas de cianinha para fazer a decoração, né? E como elas vão ficar com uma das pontas soltas, uma parte vai ficar dentro do balão e a outra parte vai ficar aqui solta, nós temos que selar essa ponta aqui para ela não ficar desfiando, tá? Aí você tem que observar de que material é feito a cianinha de vocês. Se for uma fita cianinha sintética, você pode selar com uma fita de cetim. Passa um isqueiro nas pontas e ela fica selada. Nesse caso aqui, a minha cianinha é de viscose, então ela não funciona desse jeito. Então, ela não vai selar com o calor. Ela vai queimar, vai ficar um cheiro ruim e não vai selar. Então, nós temos aqui algumas opções para selar as fitas que são de algodão, que eu vou mostrar para vocês. Uma das opções é usar uma termolina. A termolina leitosa, ela é pronta. Eu comprei essa daqui, na época que eu fazia a decupagem. Dá para usar ela ainda. Eu vou pegar uma tampinha aqui, só para derramar um pouquinho, só para vocês verem. É bem pouquinho mesmo que usa, tá? Só para selar a pontinha. Coloca bem pouquinho numa tampinha, um pires, alguma coisa assim. E aí você vai pegar a pontinha da cianinha e vai só passar a pontinha bem um pouquinho na ponta, só para formar uma película, que a hora que ela secar, ela não vai deixar a fita desfiar mais. Então, vou fazer aqui. Ó, ela passou um pouquinho, né? E aí agora eu vou deixar ela secar, e a hora que ela secar, ela vai estar selada. Vou aproveitar que tem bastante termolina aqui e já vou fazer dos dois lados, que aí não tem risco de eu costurar o lado errado. Então, vou deixar os dois lados selados. E ela fica flexível, vai ficar transparente, não vai ficar mostrando, aparecendo que tá com a termolina nessa ponta. Você pode usar tranquilamente no trabalho, que ela não vai desfiar, tá? Vou deixar ela secando para usar mais tarde, tá?
Outra opção que você pode usar também é com uma própria cola de silicone fria que nós temos, que a gente usa, tá? Então, você vai pôr também um pouquinho de cola na ponta. Vamos usar uma ceninha aqui. E aí, você pode espalhar com o dedo ou com um pincelzinho, um cotonete. Mas aí também você vai passar só na pontinha, um pouquinho, e vai deixar ela secar também antes de fazer o seu trabalho. Vou passar aqui. Aqui temos, deixa eu ver aqui. Nós temos, passei cola aqui nas duas pontas. Ela vai formar uma película na hora que secar, também vai ficar transparente, né? E nós vamos poder usar ela assim que ela estiver seca. Outra opção, além dessas daqui, que você também pode usar, é usar uma base de unha incolor, sem cor. Aqui você vai usar bem o próprio pincel da base, mas você pode usar bem pouquinho também. E vai passar na pontinha da fita. E também é só esperar secar e usar no seu trabalho. E aqui nós temos então 3 formas de selar uma fita cianinha para ser utilizada no trabalho e não ter perigo de desfiar. Eu vou esperar secar e aí eu vou aplicar no meu trabalho. Eu trouxe aqui as nossas cianinhas com as pontas seladas e elas já secaram, deixei elas secando por algumas horas, tá? A termolina e a base de unha, ela seca bem rápido, né? A cola de silicone, ela demorou um pouquinho mais, umas 3 horinhas, né? Ela demorou, mas também já tá seca, ó, já estão todas seladas. E assim, a termolina, ela deixa assim o tecido ele mais flexível, não parece que tá selado a ponta, né? Você mexe aqui e se percebe, mas você, assim, só de passar a mão e ver, você não percebe que ela tá selada, tá? A outra que nós usamos foi a cola de silicone, ela ficou bem diferente, ela ficou mais durinha e ela ficou brilhante, tá vendo? Ela dá uma diferença na hora que você olha, mas ela também tá selada, né? Então, não vai desfiar, não vai atrapalhar na hora da criança brincar. Mas ele dá um pouquinho de diferença, a gente percebe que na ponta tá um pouquinho diferente. Diferente da termolina, por exemplo, que você quase não nota a diferença das cores e da textura da cianinha. A base de unha, ela também ficou bem firme, ela é um pouquinho mais dura do que a termolina, mas ela também, ó, não dá muita diferença na hora de ver, né? Não parece que tem alguma coisa na ponta. E ela também tá selada, não vai desfiar. Então tá aí as 3 dicas, as 3 formas de você selar uma ceninha, para você poder usar ela sem perigo da criança desfiar com o manuseio, né? E aí você escolha o que tiver mais à mão para vocês. Seja do ponto de vista financeiro, ou de repente na última hora você percebe que vai precisar e não tem, você usa o que tem em casa. E qualquer uma dessas 3 funciona bem. Para fazer o balão, nós vamos fazer um pouco diferente. É, nessa parte aqui eu já costurei o velcro na parte fofa. Vou colocar aqui a minha manta. Vou colocar a minha cianinha. Aí na sequência que vocês quiserem de cores. A quantidade também que quiserem. As cores que vocês quiserem. Eu vou colocar 3 aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos da metade pra cá. Passar um pinguinho de cola. E vou colar esta outra parte da frente aqui. E aqui eu vou fazer o caseado em toda a volta, tá? Depois a gente vai vir colando as pecinhas, como são muito pequenas, a parte do balão aqui do lado de fora eu vou colar depois que estiver pronto. Eu vou colocar aqui mais ou menos do jeito que eu quero as cianinhas. Eu vou colar um pouquinho, passar um pouquinho de cola, vou fazer toda a costura em volta e depois eu volto aqui pra gente terminar de colar os detalhezinhos
dos balões, do balão. Então, vai ficar assim, aqui as cianinhas presas, aqui o velcro, né? E agora nós vamos fazer a colagem dos detalhes aqui na frente. Aqui para montar o balão, eu selecionei as mesmas cores que eu usei na bandeira, as bandeirinhas, eu coloquei aqui, né? Busquei colocar aqui. Mas eu usei mais esse tom do beijinho porque é o tom das histórias de cordel, né? Geralmente os livros de cordel têm esse tom preto e esse beijinho, né? Bem clarinho. Então, eu vou montar aqui entre coloridos e o beijinho. Vou fazer uma montagem mais ou menos assim. As cores também, vocês fiquem à vontade para escolher as cores que quiserem. Se quiserem usar as cores mais vivas mesmo, ou se quiserem fazer todo nesse tom de marronzinho para manter a, a característica, né, da história de cordel, também fiquem à vontade. Se quiser fazer bem coloridão, ou em tons mais pastéis, né, ou aquelas cores candy, fiquem à vontade para escolher a criatividade de vocês. Então, eu vou colocar assim. Vai ficar mais ou menos assim. E agora eu vou passar a cola quente, agora que eu defini onde cada um vai ficar, eu vou passar a cola quente e vou colando aos pouquinhos. Assim ficou o nosso balão, com as cianinhas aqui, o velcro no verso, pronto para ser colocado no nosso trabalho. Na parte da capelinha, nós vamos ter aqui duas vezes essa parte aqui, porque a gente vai dobrar. Mas vou pegar só uma delas primeiro, a parte da igrejinha. Aqui ela vai ficar com essa marcação preta em toda a volta, né? Tentar centralizar ela ao máximo aqui. E aí tem o sininho e o buraco onde ela vai ficar. Então, eu vou passar cola em tudo para fixar. E vou passar a costura onde? Só no sino, nessa parte preta aqui da janela do sino. E essa parte mais beijinha, eu vou costurar só até essa abertura aqui, tá? Então, eu vou passar a costura só nessa daqui. O restante, eu vou passar na hora que for pregar ela no painel, tá? Se você quiser já deixar costurado, pode também, só que aí você vai bater costura em cima de costura, tá? Então, para aproveitar a linha, a costura, já faço tudo de uma vez. Eu vou só colar para ela não sair do lugar. E aí, eu vou passar a costura só nessa parte aqui de cima, até a largura aqui. Então, eu vou costurar só até aqui, mais ou menos. Eu vou passar a costura ali e já volto pra gente terminar. Eu costurei aqui a janelinha, o sininho, a parte da casinha aqui, até mais ou menos a altura onde vai ficar as margens da nossa abertura, né? Vai ficar com o plástico, a tela. Aqui eu tenho que colocar os dois velcros, a parte áspera, onde vai ficar os dois botões do cacto e da fogueira. Então, eu vou escolher mais ou menos aqui onde eu quero cada um. Que a criança também, se quiser, pode trocar, né? Então, eu vou colocar ela numa altura razoável para os dois, né? Para não ficarem muito fora do, do quadro. Então, teria que estar mais ou menos aqui, ó. O cacto que vai mandar mais ou menos na altura, porque o velcro dele tá aqui no meio. E esse daqui tá no meio desse. Se eu colocar aqui embaixo, e a criança depois quiser colocar aqui, ela vai ficar pegando. Então, tem que colocar os dois na altura ali. Não tem importância que a fogueira fica mais pra cima. Mas o cacto não pode ficar pra baixo, porque senão ela vai ficar fora da área da, do porta-retrato. Então, eu vou calcular por aqui, onde tá o meu cacto, o velcro do meu cacto, dos dois lados. Eu vou fazer uma marcação de caneta fantasminha só para saber mais ou menos a altura.
E tá mais ou menos aqui. E do lado de cá, a mesma coisa. Ele vai estar mais ou menos aqui. Então, eu tenho mais ou menos aqui a altura que eu tenho que colocar os velcros. Eu vou colocar os dois velcros na mesma altura. E aí, a fogueira, mesmo que fique um pouco para cima, a criança coloque, por exemplo, aqui e aqui, ela não vai ficar tão fora. Mas o cacto vai ficar na altura certa. Então, eu vou pegar o lado áspero do meu velcro e vou passar um pouquinho de cola e vou vou costurar essas duas bolinhas de velcro aqui antes de continuar fazendo o restante das interações aqui nessa página. Eu costurei aqui os dois velcros, aqui em cima eu já tinha costurado, então agora eu vou colocar as bandeirinhas. As bandeirinhas que eu tinha feito, né? Eu não vou colocar ele muito junto aqui, eu quero deixar um espaço para as bandeirinhas também deslizar um pouco na fita, mas também não posso colocar muito para baixo para não atrapalhar aqui a imagem que vai aparecer. Então, eu vou colocar mais ou menos por aqui. Vou marcar com um grampo aqui aonde eu quero, a altura dele. Aí, ver se eu quero um pouco mais para baixo, mais para cima, mais folgado ou mais apertado, mas né? Aqui. Vou pôr mais para cima. Deixo ele em pezinho para ver se é da altura que eu quero. E agora eu vou prender esse fio aqui atrás. Então, eu sei que ele tá nessa altura aqui. Então, eu vou retirar o excesso do fio e vou tirar esse nó. Não quero que esse nó fique. Tirar só mais um pouco. Também não corte muito rente aqui, porque senão ele vai ficar muito próximo da borda e pode acabar rasgando com o tempo, né? A criança pode ficar puxando a bandeirinha e acabar arrebentando. Então, eu sei que a altura tá aqui, eu vou virar do jeito que eu quero aqui. E vou colar esse fio aqui. Não vou colocar muito perto da borda, porque senão pode atrapalhar minha costura aqui, e também aqui em cima. Então, eu vou tentar colar ele mais ou menos aqui no meio. E aí, para garantir que ele não vai sair do lugar, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui por cima. E vou colocar um pedacinho de velcro. De velcro não, de feltro. Um pedacinho de feltro para garantir que ele tá bem preso aqui. Aqui do lado de cá a mesma coisa. E aqui eu tenho o meu varalzinho de bandeiras.
preso. Então, agora nós vamos colocar o acetato e a parte de trás da figura. Então, eu tô aqui com o meu acetato e tô com outra figura igual essa para dublar. Então, eu vou colocar aqui essa parte que eu quero que vai ficar atrás. Coloco o acetato aqui centralizado. E vou colocar essa parte aqui da frente. Se você quiser, na parte de trás, quem for fazer a máquina de costura, quiser, nessa parte de trás aqui, não recortar ele inteiro agora, corta só a janela, você vai colocar o acetato, vai colocar a parte da frente, acerta aqui a altura da janela, costura tudo que tem que costurar e depois só refila com tira o excesso da tesoura, com a tesoura, né? Nesse caso aqui, para quem vai fazer a mão tem que ser feito assim, né? Recortar duas iguais. E eu vou fazer a máquina, mas eu recortei duas iguais porque eu acho mais fácil de centralizar o acetato quando eu já tenho já o desenho pronto. Você pode até riscar com a caneta fantasminha no tecido maior, né? No feltro maior, mas eu acho mais fácil nesse jeito aqui porque eu já delimito, eu já marco onde eu quero e eu já prendo ele com o grampo. E aí eu já sei certinho se ele tá encaixado ou não. Então, eu vou encaixar ele aqui. O acetato tá no meio. Vou encaixar ele aqui. E vou prender com esses grampos aqui, bem centralizado, bem alinhado com o de trás. Pra não ter perigo do acetato ser costurado fora. Ou costurado torto. E aí, o acetato também ele funciona como um estruturante nessa parte aqui, porque a parte de cima também vai ficar mais resistente, até por conta de ficar tirando, abrindo e fechando para colocar a imagem, então ele vai ficar mais estruturado. Então, o que que eu vou costurar nessa primeira parte? Eu vou costurar essa parte de dentro aqui, toda essa parte de dentro, e também vou costurar essa parte de cima até a altura onde eu costurei aqui, mais ou menos essa altura aqui da lateral da imagem. Porque o restante eu vou costurar a hora que eu for colocar na página. Vou costurar aqui e volto para mostrar a continuidade para vocês. Eu costurei toda a volta aqui dessas duas pontas, né? Eu costurei aqui e costurei aqui no meio. Aqui vai dar um pouquinho de trabalho para costurar, tá? Então, é importante, a hora que vocês forem colocar essa faixa aqui, deixar um espaço razoável para você conseguir costurar. Porque o que que eu fiz? Eu joguei essas bandeirinhas para cima e passei a máquina de costura aqui. E mesmo assim, eu tive que ir empurrando as bandeirinhas, empurrando a cordinha, fazendo um jogo de cintura aqui. Mas no final deu certo, eu consegui costurar tudo direitinho, né? E não perdeu nenhum ponto. E tá aqui as bandeirinhas. E ainda dá pra mexer as bandeirinhas, né? Então, tá do jeito que eu queria, tá? E aí, costurei toda a volta, né? Aqui eu ainda deixei aberto, essa parte aqui, porque eu vou costurar ela na hora que for colocar na página. Na página não, no fundo, né? No fundo do porta-retrato. Então, no fundo do porta-retrato, nós temos essa parte maior, nem vai caber no vídeo, mas nós temos essa parte aqui. E eu recortei assim, porque na verdade eu aproveitei esse pedaço aqui, esse vazio aqui, eu aproveitei esse mesmo pedaço aqui. Mas quem não tiver que cortar na tesoura e tiver acabado estragando, né? Porque para tirar com a tesoura você vai acabar cortando um pouco da borda, vai ficar feio. Você pode pegar um pedaço, não precisa ser nesse formato, tá? É até interessante que seja um pouquinho maior, pode ser quadrado mesmo, um retângulo mesmo, um pouquinho maior aqui, que fica mais fácil de centralizar. Porque o que eu tenho que fazer agora? Eu vou colocar a minha capelinha aqui nesse fundo e agora eu vou marcar onde eu quero que ela fique. Então, ela não pode ficar aqui nem muito embaixo, porque senão atrapalha a costura aqui da borda. Então, eu tenho que deixar uma margenzinha aqui, pelo menos de meio centímetro. Aqui nas laterais também, não posso colocar muito numa lateral ou na outra, né? Eu tenho que deixar ela centralizada, pelo menos meio centímetro de cada lado aqui. E também aqui em cima, não quero que pegue muito alto, né? Porque senão vai atrapalhar a costura.
Então, também eu preciso de meio centímetro pelo menos aqui. Então, eu tenho que centralizar ele. E depois que eu marquei onde eu quero que ele fique, mais ou menos aqui, aí eu vou colocar o meu fundo. Esse fundo aqui, para ele tampar essa parte azul. Então, quando você tá com um quadrado, não exatamente do tamanho da figura, fica muito mais fácil, né? Com um espaço um pouquinho maior, fica mais fácil de centralizar. Mas nesse caso aqui, eu já centralizei, tô vendo aqui se tá aparecendo algum dos cantos, não tá, porque na verdade o que tá pegando é a borda que tá atrás, né? Porque aqui dentro também tem uma bordinha preta, e tem que ter mesmo, porque ele é um contorno do desenho. Então, eu tenho aqui o desenho, o contorno, então ele tá centralizado. Então, eu sei que é aqui que eu quero que fique o desenho. Então, eu vou colar essa parte aqui e vou colar só um pouquinho com... Pode ser com cola quente, eu vou pegar a cola quente que tá aqui perto, mas pode ser uma cola silicone comum, só pra fixar ela aqui, pra ela não sair na hora que eu for costurar. Tanto que eu não vou passar nem cola na borda, pra não atrapalhar na minha costura. Então, eu sei que ela tem que ficar aqui, e aí eu vou costurar toda a volta, né? Ela tem que ficar inteira, e depois que eu costurar ela inteira, eu vou colocar ela de volta aqui. E aí sim eu vou costurar aquilo que eu ainda não costurei. Ou seja, esse pedaço aqui, esse contorno dele aqui, essa parte de cima vai ter que ficar aberta, que é por onde a gente vai colocar a foto ou a mensagem, tá? Então, estamos quase acabando. Costura toda a volta aqui, vem com a outra parte aqui, na onde ela deveria estar certinho, centraliza aqui e costura aqui onde falta costurar. E nós já estamos quase acabando. Eu vou fazer essa parte na máquina e daqui a pouco eu mostro pra vocês como que a gente conclui. Tá aqui tudo costurado. Aqui a parte de cima, né, que ficou faltando aqui das bandeirinhas, essa parte preta, e depois aqui também da casinha. Inclusive, como a gente tinha costurado só até aqui, eu peguei também daqui e continuei a costura, tá? Então, tá aqui ela presa, e aqui tem a abertura para colocar a foto ou a mensagem que vai aqui nesse espaço vazio. Aqui agora nós precisamos costurar os outros dois velcros que vão no céu, que é o da lua e o do balão. Então, eu vou colocar aqui minhas duas bolinhas de velcro, vou pegar o balão e a lua só por desencargo, pra gente saber aonde elas vão ficar. E eu vou marcar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o balão e a lua aqui. E aí, se elas trocarem de lugar, sem problemas também. Então, vamos marcar com uma caneta fantasminha mais ou menos onde elas vão ficar, porque não precisa ser um local exato. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui. E depois a lua aqui. Então, eu marquei nesses dois lugares onde eu vou colocar o velcro. Se eu colocar o balão aqui também dá certo. E a lua aqui. Aqui seria melhor um pouco pra cá. Vamos ver. A lua aqui. Se o balão vier um pouco pra cá, o balão também sem problemas. Então, nós vamos costurar nesses dois lugares aqui. Eu vou pegar um pouquinho de cola quente não, de cola de silicone, para colar o velcro, só para ela não sair do lugar. E nós vamos passar a máquina, costurar, né? Quem vai costurar a mão, passar uma linha de costura reforçada aí para não sair esse velcro. E se for a máquina, passar uma costura máquina zigue-zague para prender esse velcro nessa parte aqui. E nós já voltamos para mostrar a continuidade. Então, aqui eu costurei os dois velcros que faltavam para colocar a lua e o balão. Então, vamos aqui testar para ver se conferir se deu certo a lua e o balão. Os dois aqui, se por acaso forem trocados de lugar, que essa é a intenção. Também o balão aqui e a lua aqui. A lua pode ser virada para cá também, depende da lua que vem. Então, tá tudo certo. Vamos deixar as duas aqui. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dublar. Dublar essa parte aqui, colocar a estrutura de EVA. Vamos passar uma estrutura de EVA aqui, cortada um pouquinho menor que ele. E nós vamos dublar, colocar uma outra parte de feltro atrás, aqui, e nós vamos costurar.
Quem vai fazer a mão, corta dois iguais a esse, coloca um na frente do outro e caseia em toda a volta. Nesse caso aqui eu vou fazer a máquina, então eu vou fazer um sanduíche aqui, passar um pouquinho de cola, prender ele aqui e prender esse daqui numa página, num pedaço de feltro um pouquinho maior. Vou passar a máquina de costura aqui e vou refilar o excesso. No caso, eu vou usar a tesoura escalope para fazer um detalhinho na borda, mas quem não tiver pode usar a tesoura no comum e fazer uma borda reta mesmo, que vai ficar bonito de qualquer forma. Ou então também aquela tesoura de picotar, que em vez de ser ondinhas, ela é triângulo. Qualquer coisinha só para fazer um detalhezinho. Quem também quiser colocar o fundo de outra cor e fazer, por exemplo, um preto e colocar recortar um pouco para fora, também fica bom. Porque aí ele fica parecendo uma borda, um contorno do desenho também, que remete também às histórias de cordel. Então, eu vou fazer aqui no azul mesmo, porque eu não tenho mais feltro preto para fazer o contorno. E, e aí depois eu venho só para fazer os detalhes finais. Aqui a nossa peça está quase pronta. Aqui agora nós vamos enfeitar. O que nós vamos colocar aqui? Que faltou para preencher os espaços. Vou colocar algumas estrelas, alguns girassóis. E então eu vou colocar primeiro os elementos aqui na página para ver como é que vai ficar. Para não atrapalhar na hora de colar essas figuras. Então, a princípio, a imagem que a gente está formando é essa daqui. Certo? Então, nós vamos colocar aqui alguns girassóis. O girassol é formado assim. São duas desse, você vai colocar ele bem no meio aqui, entre uma e outra aqui, e o miolinho marrom, né? Eu vou colocar uma aqui em cima e a outra aqui em cima também, porque aí não atrapalha, independente se está o cacto do lado de cá ou do lado de cá. Então, vou passar uma cola quente aqui. Vou colar ele aqui no espaço. Aí ele vai ficar sobreposto assim. Depois a gente cola a bolinha. Colar aqui. Aqui no meio. E aí a bolinha de miolinho marrom. Vou colocar uma aqui também, mais ou menos na mesma altura. Eu sei que não atrapalha. Eu também vou colocar algumas estrelinhas aqui em cima. Não quero um lugar que atrapalhe, então eu vou tentar colocar aqui. Vamos ver se a gente trocar de lugar. Pode ser assim também. Deixa eu ver se essa estrela fica melhor aqui. Eu posso colocar só duas estrelas ali. Aqui no verso, nós vamos precisar colocar algo para pendurar esse porta-retrato, né? Então, eu vou colocar aqui uma fita de cetim. Eu coloquei na cor azul, que aí ele fica um pouco escondido. E fiz um coração só para colar aqui. Então, eu vou colar ele assim e vou colocar assim. E aí, ele fica preso aqui e fica escondidinho. Porque se a criança quiser ficar brincando, não vai ficar aparecendo uma alça ali em cima para atrapalhar. Então, eu vou calcular mais ou menos o meio ali. Aqui, fita de cetim. Vou tirar isso aqui um pouquinho. A fita de cetim, ela também desfia, né? Então, como é que a gente sela? Como o cetim, ele é sintético, a gente pode selar ele com fogo. Então, a gente usa um isqueiro, a gente corta do jeito que a gente quer, do tamanho que quer, e para selar, para não ficar essas pontinhas aparecendo, a gente vai passar o fogo bem
de leve, bem rápido, para ele derreter um pouquinho e selar. Aí ele fica queimadinho aqui e aí ele não desfia mais. Ele é bem mais simples do que a cianinha. E aí, já está selado. Você pode trabalhar ele, colocar no seu trabalho que ele não vai desfiar mais. Então, selado nossa fita de cetim, vamos aqui colocar atrás do nosso trabalho. Tirar isso daqui para não fazer muito volume na hora de colocar esse desenho aqui atrás. Então, eu vou fazer ele assim, né? Tá reto assim, eu só juntei as duas aqui e fiz um laço aqui no meio. Que aí ele fica assim. Então, aqui eu vou passar um pinguinho de cola para ele parar. E aí, eu vou colocar um coração no meio. Eu vou colocar ele aqui, no alto e no meio. Agora, eu vou colocar o coração aqui centralizado. Se vocês não quiserem colocar um coração, quiserem colocar só um círculo, ou fazer uma fitinha menor e tampar, deixar essa parte só aparecendo, também não tem problema, tá? Eu fiz um coraçãozinho pra fazer só um charmezinho mesmo. Mas não tem nenhuma obrigação de ser um coração. Então, aqui a criança pode... Aqui os pais podem pendurar, se quiser. E aqui a criança pode montar e brincar com as figuras. A gente tem aqui a figura do balão, a lua, mandacaru e uma fogueira. E aí é só colocar a foto aqui dentro. Prontinho aqui, agora é só você colocar a sua mensagem, pode ser uma mensagem de festa junina, ou figuras para a criança identificar, alguma coisa relacionada à data, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, fiz aqui um versinho sobre a festa junina. Fica aqui uma sugestão, eu vou deixar ali no molde para vocês também. Ou o que também pode ser usado para vocês colocarem aqui, que eu acho que vai ser mais interessante, é a foto da criança vestida de caipira. Pode inclusive ser usado para dar de lembrancinha pelas escolas, né? Vocês podem oferecer nas escolas para elas adquirirem e darem de lembrancinha das crianças, né? Ou então, para os próprios pais mesmo, para guardar uma foto, uma lembrancinha da criança, né, dessa época. Aí fica ali exposto, a criança pode brincar também, para ela lembrar também, né, dessa data. E fica aí a sugestão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo já, curte ele, se inscreve no nosso canal e acompanhe para os próximos lançamentos.